The Beginning After the End, capítulo 16. Pulei da cama e vasculhei cuidadosamente meu manto para localizar a joia que Sylvia me confiou. Puta merda! Eu respirei enquanto caí de bunda, olhando para o que costumava ser a joia da cor do arco-íris. Kill, a pedra, não era uma joia, era um ovo. E o que costumava ser um ovo agora era algo que eu não conseguia colocar em uma palavra. A primeira coisa que veio à mente foi que era um dragão. Parecia uma espécie de dragão para mim, mas ao mesmo tempo não parecia. Estava tudo preto. Isso me lembrou um gatinho pequeno, mas com escamas. Ele estava sentado de quatro, estudando para mim, com a cabeça inclinada para um lado. A esclera, que normalmente seria branca aos olhos do humano, era preta, como o vovô Virion quando ele usa sua segunda forma, exceto que suas íris eram de um vermelho brilhante em vez de amarelo. As pupilas eram fendas afiadas que normalmente o fariam parecer ameaçador, mas com o corpo de algo semelhante a um pequeno animal felino, ele simplesmente parecia adorável. A diferença mais notável entre um dragão como Sylvia e este pequeno coisa era que ele tinha 2 chifres na cabeça. Os chifres pareciam idênticos à ilusão de Sylvia antes de revelar para mim que era um dragão. Eles se curvavam para fora em torno de sua cabeça e, em seguida, se tornavam uma ponta na frente. Sua cabeça tinha o formato de um gato, mas o focinho era um pouco mais pontudo, caso contrário, o mesmo. A cauda, porém, parecia exatamente com a cauda de Sylvia. Era uma cauda reptiliana que tinha 2 pontas vermelhas em seu fim. Ao longo da espinha desse filhote, havia também pequenas pontas vermelhas que combinavam com a cor de seus olhos. Não tinha asas, mas onde as asas deveriam estar localizadas eram, em vez disso, 2 pequenas saliências. Pude ver que sua barriga não tinha escamas, parecia meio couro. A criatura recém-nascida de repente soltou um bocejo desdentado, tombando de costas depois de perder o equilíbrio. E em resposta, fiquei vermelho com um desejo irresistível de abraçar essa criatura. Kill! Ele fixou seus olhos penetrantes em mim com uma inteligência que não combinava com sua aparência. Oi, amiguinho, eu sou Arthur. Estiquei minha mão em sua direção como se fosse um cachorro que precisasse saber meu cheiro. Iu! Ele pulou da cadeira e caiu no meu colo, olhando para mim. Eu podia sentir minhas mãos se contorcerem enquanto suprimia a vontade de apertá-lo. Ao contrário da majestade e do medo que Sylvia tinha, esta criatura era perigosa em um sentido diferente. Incapaz de conter o desejo, eu cuidadosamente acariciei a adorável ameaça. As escamas eram surpreendentemente macias e as pontas vermelhas que corriam por suas costas pareciam borracha. Eu acho que os animais jovens, sejam humanos ou monstros, eram todos moles e macios. Ele começou a ronronar, fechando os olhos. Eu podia sentir a tensão em meu rosto derreter enquanto acariciava a pequena criatura. Rolou de costas, pedindo uma massagem mais completa. A barriga parecia um couro muito macio, tornando-a muito lisa para esfregar.
Dei uma olhada mais de perto em suas garras e achei interessante que pareciam mais patas do que garras reais. A única coisa dura eram os chifres, que também eram surpreendentemente afiados. Não pude deixar de compará-lo ao bico que um pássaro usaria para se soltar de sua casca. Você não é apenas um amiguinho fofo. Meu sorriso se alargou enquanto acariciava este adorável recém-nascido, a ponto de parecer inebriante. Depois de um tempo, não pude deixar de pensar em como nomeá-lo, o que me fez perceber que eu nem sabia o sexo dessa criatura misteriosa. Kill! De repente, o recém-nascido lançou sua língua para fora e lambeu a parte inferior do meu antebraço esquerdo. Ah! Eu reflexivamente tentei mover meu braço para trás por causa da sensação de queimadura, mas antes que pudesse, uma luz negra brilhante começou a envolver meu braço. A dor em formigamento diminuiu rapidamente, então eu apenas esperei. A criatura puxou sua língua para trás, revelando uma marca preta em meu antebraço. Parecia muito com as marcas tribais que cobriam Sylvia antes que ela desse sua vontade para mim. Mas a forma desse padrão era de uma asa, apenas uma asa aberta, mas era composta de vários traços e curvas acentuadas que se ramificavam, fazendo com que parecesse muito intrincada e misteriosa. Eu tinha apenas 8 anos, mas já tinha uma tatuagem. Eu sou um rebelde. Mama, a criatura estava olhando para mim com a boca fechada. O quê? Obviamente ouvi uma voz agora. Mama! Desta vez ouvi claramente em minha cabeça. Isso era telepatia? Balançando a cabeça desamparadamente, respondi em voz alta. Acho que sou sua mãe. Mas eu sou um menino, então você deveria me chamar de papai. Papa. De repente, ele pulou e lambeu meu nariz. Eu sou um rebelde com uma tatuagem e uma criança. Depois de me comunicar um pouco com a criatura, percebi algumas coisas. Acho que depois que a marca apareceu no meu antebraço, uma espécie de conexão telepática foi estabelecida. A voz que ouvi na minha cabeça vinda da criatura parecia a de uma menina, então decidi chamá-la de Sylvie em homenagem à sua mãe verdadeira. Sylvie, ela respondeu com a cabeça inclinada. Pegando-a e trazendo-a perto do meu rosto, eu sorri para ela. Isso mesmo. Seu nome é Sylvie. Ela esfregou o nariz no meu enquanto fechava seus olhos afiados. Outra coisa que percebi foi que Sylvie tinha uma inteligência muito alta para um recém-nascido. Ela já parecia ter a capacidade mental de uma criança de 2 a 3 anos. Enquanto estávamos nos comunicando telepaticamente, eu sabia que ela não estava necessariamente falando comigo em português, mas eu apenas entendi assim mesmo. Foi uma sensação muito estranha. Não saber as palavras que ela estava realmente dizendo, mas saber o que ela queria dizer. Além de palavras simples como papai, a maioria dos pensamentos que ela me comunicou vieram como emoções. Consegui entender o que ela queria dizer com o que sentia. Tudo bem, Sylvie, eu preciso me lavar agora. Quer vir comigo? Eu disse enquanto a colocava no chão. Kill! Ela inclinou a cabeça novamente enquanto olhava para mim. Eu senti como se ela estivesse me perguntando o que era lavar. Então eu apenas ri
e a levei comigo. Entrando no chuveiro, ela parecia gritar um não bem esticado, enquanto gemia um estridente. Q, eu acho que você não gosta muito de água, não é, Sylvie? Eu ri, colocando-a fora do chuveiro. Sylvie sacudiu-se como um cachorro molhado e sentou-se no chão ao lado do chuveiro, abanando o rabo, observando-me enquanto eu terminava. Seu comportamento meio que me lembrou de uma mistura entre um cachorro e um gato. Nunca imaginaria que sua linhagem fosse a de um dragão poderoso. Claro, isso estava assumindo que ela realmente era filha de Sylvia. Isso me fez pensar, no entanto. Sylvia era realmente um dragão? Ela com certeza parecia um dragão bebê. Por que ela era completamente negra quando Sylvia era totalmente branca? O que mais me deixou perplexo foi o fato de que Sylvie tinha chifres assustadoramente semelhantes aos chifres da ilusão de rei demônio que Sylvia era no início e também ao demônio que a confrontou. Saí do chuveiro e me sequei. Não adianta pensar sobre tudo isso agora. Como eu explicaria isso para vovô e Tess? No entanto, Sylvie cambaleou atrás de mim, pedindo que eu não a deixasse para trás. Juntei os pedaços da casca de onde Sylvie saiu e coloquei de lado. Em seguida, enrolei a pena que envolvia a pedra em volta do meu antebraço, para cobrir a marca que restava de Sylvie. 4 meses. Em 4 meses, eu seria capaz de ver meus pais. Eu me pergunto se eles ainda me reconheceriam. Sylvie deve ter sentido a emoção de saudade dos meus pais, porque ela se aninhou perto do meu rosto e lambeu minhas bochechas. Obrigado, pequena Sylvie. Acariciando sua cabeça com chifres, adormeci. Um grito agudo ecoou pelo quarto, tirando-me do sono num sobressalto. O que é isso? O que aconteceu? Quem está aí? Eu pulei na minha cama, usando meu travesseiro como uma espada, cabelo em pé. Meu Deus, o que é isso? É tão fofo! Voltei minha atenção para Tess, que estava segurando Sylvie se contorcendo. Q! Ela chorou. Papa, ajude! Soltando um suspiro derrotado, caí de volta na cama. Volte, meu lindo sono. O nome dela é Sylvie e ela eclodiu de seu ovo ontem. Você deveria deixá-la ir, no entanto. Parece que ela não gosta de ser estrangulada. Abafei com o travesseiro que usava para cobrir minha cabeça. Ainda é de manhã. Sylvie finalmente se libertou das garras de Tessia e estava olhando para ela enquanto se escondia atrás de mim. Grrr. Sylvie soltou um rosnado agudo. Não se preocupe, Sylvie, ela é uma amiga. Eu disse enquanto acariciava sua cabeça, desistindo de voltar a dormir. Ela é adorável. Tess estava literalmente babando sobre meu filhote cauteloso. Eu podia ver corações saindo de seus olhos enquanto ela se aproximava de nós, suas mãos se contraindo lascivamente como as de um predador. Ok? Agora, você está com uma aparência assustadora, Tess. Saia do meu quarto para que eu possa me trocar. Eu instruí enquanto empurrava a princesa pervertida para fora do meu quarto. Coloquei um manto simples com uma calça folgada. Quando eu estava calçando os sapatos, Sylvie pulou na minha cabeça e se aninhou, pegando uma carona. Q! Ela com certeza parecia feliz. Desci as escadas.
dizendo bom dia às criadas confusas e chocadas que não conseguiam tirar os olhos de cima da minha cabeça. Todos eles acabaram tendo a mesma expressão de Tess. No entanto, acabei tendo que acelerar meu ritmo e comecei a temer por nossa segurança. Velhote, estamos aqui! Gritei com o vovô Virion, tomando chá enquanto lia algo. Virando a cabeça, ele sorriu. Ah, você tá aqui, porque Tess estava preocupada com algum tipo de animal de estimação que... Sua xícara cai quando ele percebe o caroço preto com chifres na minha cabeça. E isso é... Ele continua a gaguejar algo incompreensível. O que é isso? Ele finalmente conseguiu perguntar. Seus olhos nunca deixando o topo da minha cabeça. Eu acho que ela é algo como um dragão, embora eu mesmo não tenha muita certeza, respondi sem confiança. Kill. Eu poderia dizer que Sylvie estava cautelosa sobre Virion por meio de nosso link mental. Tess entrou pela porta do pátio, praticamente saltando para cima e para baixo. Você disse que é um dragão? Mas é tão fofo, Art. Posso segurá-la? Eu posso? Posso? Ela implorou, os olhos brilhando. Grr. Sylvie começou a sibilar para seu inimigo mortal, enquanto suas garras começaram a cravar em meu couro cabeludo. Ó, ó, ó. Sylvie, suas garras. Tentei arrancá-la da minha cabeça, mas ela não se mexeu. Vovô Virion, que estava meio tonto, ainda tentando entender a criatura na minha cabeça, finalmente falou. Se isso realmente é um dragão, como você encontrou um ovo? Como você conseguiu fazê-lo eclodir? O dragão que me deixou sua vontade me confiou uma pedra que eu pensei ser apenas uma joia valiosa. Eu nem percebi o que realmente era até que eclodiu. O que você quer dizer com fazer eclodir? Eu também estava confuso agora. Supostamente, os ovos de dragão, assumindo que realmente sejam um, não são capazes de eclodir apenas com o passar do tempo. Disse que o dragão por dentro deve sentir que algo capaz de protegê-lo e amá-lo estava por perto para que eclodisse. Mesmo assim, deve haver um vínculo muito próximo entre eles, explicou, tentando pensar no que poderia ter desencadeado a incubação. Quase imediatamente cheguei à conclusão. Ativando a vontade, vovô! Acho que foi isso que a fez sair. Eu exclamei. Ele coçou o queixo, balançando a cabeça lentamente. Essa é uma explicação viável. As raças dracônicas não são vistas há centenas de anos, com apenas registros limitados delas. Então, não posso dizer com certeza. Mas não adianta pensar nisso agora. Apenas certifique-se de manter o filhote por perto o tempo todo. Embora se pareça muito com uma criatura das raças dracônicas, eu seria um dos poucos que seria capaz de fazer essa conexão. A maioria das pessoas não saberia que aquela criatura era um dragão. Então, não haveria problema em apenas fingir que era uma espécie de besta de mana rara. Depois que o assunto foi resolvido, coloquei Sylve no chão ao meu lado enquanto comecei a treinar. O próximo passo em meu treinamento para os próximos 4 meses seria aprender a utilizar o poder da vontade da Sylvia que ela me deixou, bem como condensar meu núcleo de mana nos próximos estágios. Acessar a primeira fase é simples.
mas pode levar uma vida inteira se a compreensão da sua vontade bestial não vier naturalmente. Embora seu núcleo de mana seja apenas vermelho escuro, seu corpo agora já deve estar além do de um mago de estágio laranja escuro. Após a cerimônia, você deve sentir uma pequena área dentro de seu núcleo de mana que contém o poder de vontade. É aí que a vontade da sua besta está armazenada. O acesso ao estágio a adquirir deve ocorrer por meio de seu próprio aprendizado, não por meio de aulas. Pela minha experiência, a melhor maneira de ativar sua vontade de fera é estar continuamente em combate. Faz sentido para mim, respondi, já esticando o corpo. Bom, vamos à luta. Ele instruiu com um sorriso confiante no rosto. Os dias passaram rápido para mim, pois estava totalmente imerso no treinamento. Consegui acessar minha primeira fase, mas não seria capaz de usá-la em uma luta real até ganhar mais controle sobre ela. Virion também me ensinou como esconder minha vontade da besta para que outros magos não percebessem. Após a assimilação, a velocidade do meu cultivo de mana passou por saltos e limites. Durante esse tempo, não parecia haver nenhuma mudança em Sylvie, exceto que ela havia ficado um pouco mais inteligente. Seu vocabulário ainda era limitado, mas era muito mais fácil para nós entendermos um ao outro. Eu saía muito com a Tess. Ela me arrastou para fora com ela todas as horas livres que tínhamos, tentando fazer o máximo de memórias possível antes de eu ir embora. Assim, os 4 meses que pareciam tão distantes agora haviam passado num piscar de olhos. Vestido com uma manga comprida de cor verde-oliva simples e uma calça preta, com a pena enrolada em meu antebraço, saí do meu quarto. Arthur, lembre-se de ter cuidado. Encontraremos uma maneira de contatá-lo de alguma forma e atualizá-lo. Leve isso com você para que possa navegar pela floresta de Eochair, se estiver na área, ou talvez você possa simplesmente encontrar outra princesa para levá-lo de volta. Ele piscou enquanto me entregava um pequeno compasso oval de prata. Vovô! Ai, pequenina, foi uma piada! Vovô Virion gritou enquanto esfregava o lado do corpo. Enquanto Alduin e Merial irão em uma carruagem separada, como os chefes deste reino, Tess e eu não iremos. Esta será a última vez que nos veremos por enquanto. Até a próxima vez, Arthur. Ele me agarrou em um abraço forte, quase tirando Sylvie da minha cabeça. Vou sentir sua falta, Art. Lembre-se de visitar novamente. Não vá perseguir garotas humanas, ok? Me prometa, ok? Ela pediu, as lágrimas cobrindo seus olhos. Abracei minha querida amiga e acariciei sua cabeça também. A gente vai se ver de novo. É melhor você ser mais forte do que eu da próxima vez que encontrarmos, Tess. Com vovô ensinando você, você não tem desculpa. Ela me deu um aceno fraco, incapaz de formar palavras por causa do choro contínuo. Acenei um adeus para os dois e segui Merial e Alduin, depois que eles me deram um sorriso simpático. Eu realmente não tive a chance de passar muito tempo com o rei e a rainha, mas estávamos mais confortáveis um com o outro agora.
Eu esperava que da próxima vez eu pudesse ficar mais perto deles. Entrei na carruagem que os representantes dos elfos estavam levando, enquanto o rei e a rainha eram escoltados para uma carruagem separada. Olha só quem está aqui, se não é o pirralho humano. A família real finalmente expulsou você do reino? Um menino elfo vestido com um manto roxo muito decorado sorriu. Me desculpe, mas eu te conheço. Eu sentia que sabia quem era esse elfo, mas não conseguia identificar onde nos conhecemos. Enquanto isso, Sylvie estava rosnando, apontando os chifres em sua direção. Eu sou o nobre que você atacou impiedosamente, enquanto desafiava os costumes do duelo. Ele se levantou com raiva, apontando um dedo acusador para mim. De repente, eu lembrei quem ele era. Você é o inseto que derrubei com um tapa, eu gritei, em realização, um pouco mais alto do que eu pretendia. Você ousa? Seu rosto ficou rosa brilhante, depois que suas orelhas se contraíram profusamente de raiva, enquanto alguns elfos atrás tentavam desesperadamente encobrir suas risadas. Desculpa, eu não quis fazer isso. Eu nunca aprendi a pronunciar seu nome. Eu ri, estendendo a mão para ele. Com o rosto ainda vermelho, tentando preservar o máximo da pouca dignidade que lhe restava, ele rejeitou meu aperto de mão e declarou em tom pomposo: meu nome é Feirith Ivzaar Tertejo, descendente da nobre família Ivzaar. Você pode ter vencido enquanto éramos duas crianças, mas se duelássemos novamente, eu venceria facilmente. Uma jovem elfa, que parecia alguns anos mais velha do que Feirith, interrompeu, dizendo: você pode simplesmente chamá-lo de Feifei, como fazemos. Não diga isso a ele. Com o rosto ficando ainda mais escuro que vermelho, Feifei virou a cabeça para longe de mim e se sentou. Sentei-me ao lado de Feifei e dei-lhe um tapinha simpático em seus ombros. Estavam caídos em derrota. Quando nossa carruagem entrou no portão de teletransporte, fomos recebidos pela sensação agora familiar de estarmos no meio de um filme que avançava rapidamente. Chegamos em Zairos, o motorista anunciou. Dando uma olhada rápida, percebi que estávamos cercados por um desfile de pessoas aplaudindo educadamente em nossa entrada. Este torneio deveria ser um dos maiores pontos de viragem em todo o continente. Não era apenas reunir todos os jovens talentosos, mas também construir um futuro onde eles também poderiam aprender sob o mesmo teto. Foi uma aventura emocionante a que os líderes do continente estavam fazendo, mas também uma aventura assustadora que também, sem dúvida, seria repleta de disputas e hostilidade. O motorista puxou a carruagem para perto de um pequeno vão entre dois prédios atrás de mim, cantando no meio da multidão e sinalizando para mim, na parte de trás, que essa seria a melhor hora para sair sem ser notado. Digo tchau para Feifei e o resto dos representantes e desejo boa sorte. Feifei meramente sacudiu a cabeça, mas também fez um leve gesto de aceno. Saltando da carruagem, com Sylvie ainda na minha cabeça, fiz meu caminho pelo beco, enquanto tentava me lembrar da casa em que meus pais estavam hospedados. Depois de cerca de 1 hora dando voltas,
Finalmente consegui encontrar a enorme mansão em que meus pais deveriam estar residindo. Estamos em casa, Sylph. Estamos finalmente em casa. Eu murmurei trêmulo sob minha expiração. Kill? Ela disse algo como: pensei que já estivéssemos em casa. Dei passos cuidadosos ao subir o lance de escadas e respirei fundo. Tirando o pó da camisa e das calças, bati nas portas duplas gigantes.